Olá, tudo bem? Aqui de volta, né? Com o objetivo hoje de trabalhar com vocês o conceito de garantias, né? O que acontece no mercado financeiro? Nós trabalhamos anteriormente que a gente precisa escolher o produto que a gente vai estar investindo, mas que a gente corre risco, porque a gente está abrindo mão do nosso dinheiro e repassando para outro utilizar esse recurso. Então a gente está concedendo o crédito. Existem várias formas de investir. Nós podemos comprar um CDB, investir na cadeia de poupança, podemos investir em fundos de investimento. Todas essas opções têm risco. Então, na hora de tomar a decisão, não podemos olhar apenas a taxa. Temos que olhar a taxa, sim, é importante entender o retorno que é esperado. É importante também analisar o que aconteceu no passado, qual foi o histórico de rentabilidade daquele produto, se houve oscilação no seu preço, se essa oscilação foi brusca, se teve algum momento na história que houve uma rentabilidade negativa, o quão negativa foi, o porquê que isso aconteceu. Então a gente não pode só olhar para o futuro, né, e tomar uma decisão de investimento. A gente tem que fazer uma análise geral. Porém, é sabido também que algumas opções de investimento elas têm garantias. E essas garantias são concedidas ou pelo papel, né, por ele ter menos risco do que o outro, e também existe um fundo chamado Fundo Garantidor de Crédito, que a gente chama de FGC, e esse fundo foi constituído num período no Brasil onde muitas instituições financeiras vieram a quebrar. Foi um período de instabilidade econômica e financeira que o país passou, e aí o Banco Central percebeu ser necessário criar alguma garantia. Só que essa garantia ela é maior conforme o nosso recurso, porque quem tem pouco dinheiro acaba que está totalmente acobertado dependendo do produto que ele colocar. Agora, dependendo do volume de investimento que você tem, o fundo garantidor de crédito não é suficiente para suprir, né, esse risco. Então, o fundo garantidor de crédito, ele cobre alguns tipos de papéis. Por exemplo, a poupança, o CDB e o RDB, as LCs, que são as letras de câmbio, as LCI e LCA. A LCI é a letra de crédito imobiliária e a LCA a letra de crédito do agronegócio. E também ele cobre as letras hipotecárias. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu esqueci de alguma coisa. Aqui nesse painel, ó, dá para a gente visualizar exatamente quais são as coberturas. Então, poupança, CDB, letra de câmbio, RDB, LCI, LCA e letra hipotecária. Eu coloquei aqui só letra, mas é letra hipotecária. Agora, essa garantia, ela não é 100%, ou seja, vamos imaginar que eu tenha muito dinheiro, R$1 milhão, e o banco que eu estou investindo num desses tipos de papéis aqui quebre, tá? Então, se houver uma liquidação extrajudicial ou uma quebra de uma instituição financeira e que nós tenhamos dinheiro lá, esse fundo garantidor de crédito ele tem um limite de cobertura. Ele nos cobre até R$250 mil por CPF ou CNPJ. Então, vamos imaginar que tenhamos lá 1 milhão e aquela instituição quebrou. Vamos imaginar que esse 1 milhão está dividido entre esses produtos aqui. Que haja dinheiro na caderneta de poupança, que haja dinheiro no CDB, que haja dinheiro em alguma letra hipotecária, mas o limite é 250 mil, ou seja, eu não terei cobertura total. Então, se eu tenho mais dinheiro, para evitar quebra, risco de quebra no caso, eu não posso manter todo esse recurso numa instituição só. Quando a gente tem muito dinheiro, para correr menos risco, é muito importante, mesmo que a instituição seja sólida, é claro que a solidez da instituição vai ser muito importante nessa análise de risco, mesmo assim é importante estar diversificando. Às vezes o nosso apetite é muito em cima de taxa, eu quero uma taxa mais alta, só que a gente tem sempre que lembrar que taxa alta reflete também em maior risco. Ou a instituição está dando uma taxa mais alta porque o recurso da gente está ficando bloqueado lá, ou a instituição está com dificuldade de crédito e está precisando de capital, então ela paga uma taxa mais alta para poder atrair o investidor. Então a gente tem que sempre estar atento a isso, né?
O apetite, às vezes, é muito grande pela taxa e faz com que a gente corra mais risco. Não podemos olhar só a taxa. Bem, mas existe dentro desses produtos que eu falei aqui, faltou um, né, que não está dentro do Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, não tem a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Qual produto que é esse? E que é muito comum e muito utilizado no mercado de investimentos. São os fundos de investimento. Os fundos de investimento não têm essa cobertura, não há garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Então, ele não está dentro aqui dessas coberturas, desses produtos, né? Você pode observar que eu não falei de fundo de investimento. Porém, gente, o que acontece com o fundo de investimento? A carteira do fundo, ela é diversificada. Então, o administrador que está por trás disso, nós depositamos o nosso recurso para aplicação nesse fundo e o administrador ele vai tomar a decisão e aonde ele vai colocar. Porém, existe um contrato onde que as características do fundo estão estabelecidas e o risco que nós vamos correr estão constando nessas características. Então, tá lá. O fundo tem um contrato e que nesse contrato é dito para o investidor quais são os riscos que ele está correndo. Então, os fundos de renda fixa tradicionais, eles possuem a carteira alocada principalmente em títulos públicos federais. Então, quando eu compro um fundo de investimento de renda fixa dos tradicionais, eu terei a maior parte do recurso investido ou alocado em títulos públicos federais. Eu vou dizer para vocês que é algo em torno de 80% da carteira. Mas também o administrador pode investir em outros papéis, ele pode comprar CDBs, ele pode comprar outros títulos, até mesmo as letras, né? E ele pode estar alocando o nosso recurso em outro tipo de risco que não é necessariamente título público federal. Porém, há um limite para esse risco, né? E se, por exemplo, o fundo quiser comprar um CDB de uma instituição financeira, estará limitado a 20% da carteira. O que é importante nisso? É importante que se eu tenho muito dinheiro naquele fundo, eu sei que o meu dinheiro, o meu capital vai estar pulverizado em vários riscos. Então, mesmo eu não tenha essa garantia aqui do Fundo Garantidor de Crédito, o meu recurso estará pulverizado. Então, se alguma dessas empresas vier a quebrar, dessas empresas que o fundo está comprado, eu não terei perda total, terei perda parcial. Vamos imaginar então que o fundo tenha 80% em títulos públicos e 20% em títulos privados. E que está concentrado, os 20% é num CDB de uma instituição X. E essa instituição X quebre, o prejuízo do fundo será de 20% e não de 100%. Então, mesmo não havendo essa garantia, a pulverização dessa carteira me trará uma certa solidez, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado se o administrador é bom, se ele é sério, porque apesar de haver a fiscalização do Banco Central com relação a estes fundos, através da CVM, que quem fiscaliza os fundos é a Comissão de Valores Mobiliários, ela vai estar avaliando se os administradores, no caso, estão realmente seguindo a política de administração do fundo, que é esse contrato que eu estou falando. Então, nessa política reza exatamente quais os tipos de riscos que nós podemos correr, né? Então, se eu investir no fundo de renda fixa tal, o fundo de renda fixa A, ele tem as características, então ele será fiscalizado. Mas a gente sabe que ainda há espaço, infelizmente, para certas situações que podem fazer com que o investidor tenha prejuízo. E depois correr atrás disso vai ficar mais difícil. Então, sempre busque administradores sérios, avalie o histórico do fundo, porque esse fundo não tem garantia pelo Fundo Garantidor de Crédito. O que o garante é a própria carteira, que deverá ser diversificada, porque o menor risco sempre será um título público, tá? Então, título público federal, o governo pode deixar de pagar o compromisso? Ele pode deixar de honrar aquele título? Muito difícil, porque se ele não honrar esse compromisso, em cascata quebra todo o mercado, né? Então, o mercado trabalha em cadeia, onde um impulsiona o outro, então assim, seria o pior dos mundos, né? Então é algo que a gente não gostaria que ocorresse. Então, se eu tiver, por exemplo, um investimento lá de R$1 milhão em um fundo de investimento, e
20% esteja alocado no CDB, eu estaria tendo um prejuízo, no caso, de R$200 mil. Se eu tivesse o dinheiro aqui nessa instituição financeira, 1 milhão em CDB, ou LCI, ou LCA, ou LH, e viesse a quebrar, o meu prejuízo seria de 750 mil, porque a minha garantia seria só de 250 mil reais, porque é o limite, tá? Se a gente tiver menos do que 250 mil investido naquela instituição, receberemos proporcional ao que temos. Então, eu tinha lá 50 mil investido, a instituição financeira quebrou. Quanto que eu vou receber? 50 mil, porque o limite é 250 mil. Não vou receber os 250 mil, não existe isso, tá? Então, o que garante, né, os fundos de investimento é a própria carteira do fundo. Existem alguns fundos, e isso que eu tô falando de garantia, gente, é de perda de dinheiro do capital. Mas a gente tem que entender sempre, como eu falei já em outras oportunidades, que existem riscos de oscilação de preço, da cota se desvalorizar, né, do valor do dinheiro cair. Isso acontece por causa da marcação ao mercado nos fundos de investimento. Quando eu tenho um CDB, só esperar o vencimento eu vou receber o valor total. Tá ok? Eu espero que eu tenha explicado e vocês consigam entender. Caso tenham alguma dúvida, aqui eu tenho que ser mais rápida, mas se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade de perguntar, tá? Manda mensagem para mim que eu responderei o mais rápido possível, ok? Gostaria também de pedir para vocês compartilhar esse meu canal para outras pessoas, amigos, conhecidos, parentes, né? Para que eles possam trocar experiência comigo aqui e junto com vocês. E deixem um like se vocês gostarem do meu vídeo, tá bom? Um beijo para vocês, muito obrigado pela atenção.